Muito bem. E aí, Doc, está começando mais um episódio do nosso 50 Mais. Opa! Um mapa para você que tem mais de 50 e quer se enxergar nesse mundo do século XXI. Exatamente. Histórias construtivas, histórias que vão transformar a sua vida, histórias que transformaram vidas, que literalmente estão também transformando vidas pelo mundo afora. E a gente vai conhecer hoje uma empresária, palestrante, professora, escritora, que tem muito a contribuir para essa imensa geração dos 50 mais, Doc. Heloísa Capelas, um prazer receber você aqui, Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz, muito obrigada. A gente estava falando sobre essa questão, né, que a gente chega nos 50 mais e muitas pessoas têm indagações muito fortes sobre o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vou fazer e principalmente o que eu vou sonhar. Quais são os meus sonhos? O que eu quero, né? O que eu quero. Para eu te perguntar, quais são os seus sonhos? Eu sei, porque você tem muitos sonhos, tá ligado? Seus sonhos estão ligados a 1000 fatores, né, Doc? Eu acho que eu tenho uma certa inquietude. Isso é Fernando bom. Também tem. Isso é bom. A gente ainda não percebeu que a gente tem 50 a mais. Acho que a gente ainda acha que tem uns 19. Isso é bom. Não é? É bom. Isso é uma coisa boa, não é? Agora, a gente tem, com 50 anos, um pouquinho de preconceito para a palavra autoconhecimento. Não tem, Fernando, um pouquinho? Olha, literalmente não deveria ter. Não deveria ter, é algo mas fundamental, né? Não, mas só Mas o que é autoconhecimento? Por uma estratégia retórica, vamos dizer que tenhamos um pouco de preconceito com autoconhecimento. Sim. O que é autoconhecimento, professora? Eu que te mando essa pergunta. Não vire ela contra mim. É que eu estou pensando aqui que se tem um preconceito, tem uma ideia a respeito. Claro. Porque eu tenho uma ideia do que é, por isso eu concordo ou discordo, né? E daí vem o preconceito. O autoconhecimento é a palavra explicativa, né? É você conhecer você mesmo. Nós acreditamos que a gente se conhece a partir da nossa história. Desde a concepção até os dias atuais, nós somos construídos pela nossa história. Tudo que nos acontece, principalmente na infância, quando nós nascemos ainda muito... Bom, sabe, nós nascemos com 30% do cérebro pronto. O resto está tudo a ser construído. E nessa construção, antigamente a gente achava que a criança era um mini adulto, né? A gente não tinha conhecimento dessa escassez, inclusive neurológica, que ainda a gente não podia definir quem nós somos. Mas nós estamos numa construção. Essa construção, Bob Hoffman vai dizer que termina mais ou menos aos 12 anos de idade, quando o aparelho reprodutor está pronto, onde a criança passa a ser, ela sai da infância e passa a ser púbere, né? Ela entra na puberdade. Então a menina menstrua, o menino ejacula. Isso acontece entre 9 e 15 anos, mais ou menos. E o Bob dá com uma média 12. Hoje as neurociências dizem que a infância termina aos 25 anos, que é quando o cérebro efetivamente está pronto. Levando em conta as gerações atuais, acho que tem razão, 25 ou 30, não? Um pouquinho mais, né? Eu tenho um filho de 30 que diz assim, mãe, eu sou os antigos 20, não me pressiona. É interessante isso, né? Porque a gente acha que em algum momento as pessoas estão entendendo tudo que a gente está falando para elas. Isso. E na verdade não estão. Não estão, né? Porque elas estão em construção. Mas se a gente pegar a ideia do Bob Hoffman, que nos primeiros 12 anos de vida, a gente constrói a nossa autoimagem, a nossa autoestima, a nossa personalidade, quem efetivamente nós seremos no mundo adulto. E principalmente o nosso sistema de crença. Nós somos movidos a um sistema de crenças, né? O que é que eu sei? Quando a gente tem 13, 14, 15 anos, a gente já sabe tudo o que vai levar para a vida. Então a gente já sabe o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um casamento, o que é um namoro, o que é dinheiro, o que é trabalho, o que é relacionamento. A gente já sabe tudo sobre isso. E aí o Bob ficava perguntando, mas onde a gente aprendeu isso? Aprendeu na infância. Quem é responsável pela nossa infância? Os nossos pais. Os nossos pais e quem os ajudou a nos criar. Isso significa que pode ter avó no meio do caminho, avô, irmão mais velho ou pais adotivos, né? Porque existem pais biológicos que não conheceram seus filhos. Mas eles formam essa criança porque eles são os pais biológicos. Então, toda essa nossa história,
ela vai sendo construída e repetida ao longo da nossa vida, sem a gente saber que está sendo repetido, porque nós não temos consciência. Nós vamos construir o arcabouço de quem nós somos, na grande, né? Vamos pensar assim que 90% é construído até os 12 anos. E depois outro tanto vai ser construído ao resto da vida. Hoje, com as neurociências, a gente sabe que nós estamos em construção até a morte. Nosso cérebro é plástico. Nosso cérebro é um slime. Quanto mais molinho ele é, mais inteligente nós somos. Aquela história de ser cabeça dura é ser mesmo menos inteligente. O teimoso é menos inteligente do que o cara muito aberto. Porque o cabeça dura os neurônios endurecem e você não aprende mais. Então, quanto mais flexibilidade tem esse cérebro, mais esperto você é. E a gente sabe que essa neuroplasticidade ela acaba com a morte só. Mas isso é muito recente, as neurociências são de 2000 para cá, né? De 98, é muito recente. E o Bob Hoffman vai afirmar que nós vamos aprender a ser quem nós somos. Vamos dizer que aprendemos tudo na infância, 12, 13, 15 anos, 100% de quem nós somos. Mas a gente leva para a vida adulta de 7 a 10%. O restante fica inconsciente de nós. Fica dentro de nós, nós repetimos automaticamente, muitas vezes compulsivamente, sem saber. E você leva isso para a vida em forma de alguns traumas, algumas decepções, alguns rancores. E a gente leva como comportamento. São arquétipos que você veste, roupas que você vai se colocando nelas? Existem várias teorias, né? Então, dos arquétipos é uma teoria, é um jeito de olhar. O que o Bob Hoffman vai dizer é que nós precisamos de amor. Ponto. Nós precisamos... Qual que é o nome da linha filosófica do Bob Hoffman? Não tem. Ele chama de processo Hoffman. E ele vai escrever uma teoria que chama Síndrome do Amor Negativo. Essa é a única fala do Bob. Essa é a teoria dele. Mas nela, no contexto todo, existe psicanálise, existe Jung, existe espiritualidade, existe PNL, está tudo lá dentro. Então ele dizia, olha, eu criei um curso livre de autoconhecimento. Ele tem pedaços bem importantes de todas as áreas do conhecimento humano, mas ele não está preso a nenhum deles. Ele tem uma linha. E a linha dele é: nascemos puro amor. Não porque somos parte dessa criação, e a criação só cria amor. E nós nascemos puro amor. Nascemos, e para nós nascer é a concepção, é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Isso é nascer. A partir daí, sair da barriga da mãe, a criança já sai muito formada, com muitas informações psíquicas, inclusive. E formada lá pelo sistema familiar dela. Ela vai aprendendo, inclusive se ela é aceita, se ela está do sexo que foi esperado, se ela é doente, se ela já é a quinta e que não estava, se ela foi um acidente, tudo isso ela já sabe na barriga da mãe. E hoje as neurociências comprovam isso. E o Bob vai dizer que, então, esse puro amor, ele não é reconhecido como puro amor, porque na nossa educação, nós somos vistos com expectativa e não com curiosidade. Não olhando assim, quem é esse ser que nasceu? Nós já somos determinados. Então, este vai ser o médico, este vai ser... esse aqui vai dar trabalho. Esse é o caçula, é aquele que vai ser mimado. Esse é o mais velho, é aquele que vai ter que representar. Nós vamos nos definindo nos nossos papéis. E claro que dentro dos nossos irmãos, né? Em que número de irmão você nasce, o mais velho é o detentor da neurose familiar, o caçula é a raspa de taxa, é o que vai ter menos importância. É por isso que muitas vezes o caçula é o que paga a conta quando ele é adulto, ele é o melhor, ele é o empreendedor, ele é o cara ele é o cara. Então, porque ele vai... Modelos que ele vai querer provar adaptados. O contrário, né? Que ele não é aquele pequenininho, que é aquele que não tem voz, né? Às vezes o mais velho é o que carrega
todo o peso da família o resto da vida. O do meio é o que é o do meio, então ele não é nenhum nem outro, e ele vai ser meio desencontrado na vida. Tudo isso está da nossa infância. O que o Bob vai dizer? Nós precisamos de amor. Nós precisamos de amor e comida na mesma proporção. Eu preciso de amor e proteína, senão eu não sobrevivo. É 50 e 50. Nós tivemos, de muito boa qualidade, por isso estamos aqui. Mas, Bob diz, faltou. Faltou o amor incondicional. Aquele amor que aceita você exatamente como você é. Nós somos enquadrados, nós somos ajustados, nós somos adequados ao nosso sistema familiar. Como a nossa maior necessidade é pertencimento, nós vamos pertencer à nossa família. A qualquer preço. Não importa o que é que eu tenho que passar nesse sistema familiar, eu vou ficar. Porque eu preciso sobreviver. E nós temos um cérebro aqui atrás, que é o cérebro da sobrevivência. É o cara que vai mandar na gente. E esse cérebro está sendo construído com tudo que nos acontece nos 12 anos de vida. Tudo. O bullying na escola, a primeira professora, irmão se eu tive, a avó que era legal e que me protegia. Tudo que nos acontece. O Bob vai dizer, mas tudo que te acontece é responsabilidade do seu pai e da sua mãe, porque eles que juntaram espermatozoide com óvulo ali. Eles é que são responsáveis. E a partir daí, nós vamos criando um sistema de crenças onde a base é a falta. Porque falta o olhar incondicional. Existe o amor, mas é o amor do si. Se você se comportar, se você tirar 10, se você for um bom aluno, se você lavar a louça para a mamãe, se você cuidar do seu irmãozinho, se você não der trabalho, se você pedir a bênção para a vovó, se você qualquer coisa, eu te amo. Se você não, aí é cara feia, bronca, castigo, tapa e crianças que infelizmente até são surradas, né? Tudo isso a criança vai entender como abandono. Ela tem uma porção de coisas, mas a bronca, a cara feia, o castigo, diz para ela, você não é bom o suficiente. E isso tudo vai sendo registrado, porque nós estamos em construção. Nós estamos aprendendo a autoestima. A minha mãe me comparava à minha irmã mais velha. E ela dizia, por que você não é como a sua irmã? E eu não conseguia ser igual a minha irmã. Mas eu aprendi que a minha irmã tinha um QI altíssimo e que eu era burrinha. Minha mãe nunca disse isso, mas ela disse, mas o QI da sua irmã, a sua irmã vai para aquela escola, porque só ela, dos 4, tem condição de frequentar aquela escola, porque ela é a mais inteligente. Bom, se ela era mais inteligente e a minha mãe queria que eu fosse igual a ela, deduzo eu, pequenininha, eu sou burra. Sou menos inteligente. A minha mãe não está falando isso, mas eu estou entendendo isso. E eu aprendo a comparar. Eu me comparo com as pessoas, comparo as pessoas, eu entro em competição, porque eu vivi em competição com a minha irmã, ela era a melhor e eu achei um lugar de ser a pior. Eu era a pior filha. Tudo isso eu vou aprendendo e vou construindo a minha autoestima, a minha autoimagem, meu cérebro está fazendo sinapses e está aprendendo. E está virando gente. E eu viro gente. A Heloísa adulta vai carregar todas essas emoções. História. Eu já vi você falando sobre isso, sua família, o seu pai, família portuguesa. Então como? Quer dizer, eu vou fazer hoje quando tem um campeonatinho de basquete dos pequenininhos do clube, não tem campeão, mas todo mundo ganha. Peraí, nós vamos chegar nisso lá. Não. Olha, todo mundo me faz essa pergunta. Então deixa eu fazer. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente fala de amor incondicional e as pessoas põem assim, igual perfeição. Então não tem regra. Não, amor incondicional não é anarquia. Mas e se tua irmã era mais inteligente que você mesmo? O que a gente pode fazer com isso? Não precisa dizer que eu sou burra.
Mas ela não disse. Você mesmo acabou de dizer que ela não disse. Mas ela insistia que a minha irmã tinha um QI mais alto que o meu. Então, eu queria só completar uma coisa. Isso, eu queria entender isso. Porque Desculpa, assim, a minha mãe não fazia nada. A minha mãe foi uma mãe maravilhosa, meu pai também. Eles foram humanos. Isso Dentro que eu queria. da humanidade deles, com aquilo que eles aprenderam na infância deles, com o modelo de pais que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles puderam. E isso que eu estava querendo chegar. Estamos falando de uma ancestralidade repetida a muitos modelos anteriores. Isso. Então, não tem jeito nem culpa deles, Nada. nem dos avós, Nada. nem dos tetravós. Quando a gente fala que faltou, a primeira coisa que a gente diz é, então a culpa é dos seus pais. De jeito nenhum. Quem é que tem culpa de fazer aquilo que sabe fazer? Nenhum. Mas se eu for para o autoconhecimento, eu vou descobrir aonde foi que eu me formei. De que jeito que ficou? De que jeito eu construí a Heloísa. E a autoestima da Heloísa foi muito baixa. Eu já vi você falando. Eu era pior. Seu pai Pra dizia. competir com a minha irmã, eu ganhava dela, porque a minha mãe falava mais de mim do que dela. Porque eu estava sempre fazendo coisa errada. Yes, eu consegui ganhar da minha irmã. Só que a minha autoestima ia lá pro saco, né? Heloísa, eu já vi você falando que seu pai dizia, não aparece na foto tanto. Fica lá no fundo. Era um estilo de vida que ele queria impor para vocês. Sejam normais, naturais, façam um concurso. Eles eram comuns. O sonho do meu pai é que nós fôssemos comuns, que ninguém nos notasse. Eu era... Podia ser um medo dele, um medo social dele, claro. Sem dúvida. Eu era loira, olho azul, bonita, sorridente, falante, Aparecida cantante pelo jeito. e aparecida. E gostava de estar na foto ali na frente. Eu declamava. Eu, com 8 anos de idade, declamei o Navio Negreiros. Ai, meu Deus. Para as visitas, eu subia num banquinho e declamava, porque eu queria que todo mundo me aplaudisse. E o meu pai ficava desesperado. Ele quebrou o banquinho para eu nunca subir nele. Hoje eu estou no palco. O meu lugar é ser professora. Era esse o meu lugar. E minha mãe falava assim, o seu lugar é no palco. O maior desprezo, né? Porque era no palco horroroso. Meu pai mandou eu entrar no Banco do Brasil. Eu fui escriturária há 20 anos. Fiquei sentadinha ali, obedecendo meu pai, e sem perceber. Isso, é disso que quando a gente fala autoconhecimento, a gente precisa olhar para essa história. E não tem erro, tem só descoberta. Eu fui me descobrindo e dizendo, opa, isso é meu ou é dele? Opa, eu estou ainda obedecendo? É por isso que eu não tenho... E a minha sorte, eu tive muita sorte. Eu tive uma filha deficiente intelectual e uma filha gênio. Com 1 ano e 10 meses de diferença, com toda a história que a Beatriz carrega, que tá aí na mídia, né? Todo mundo sabe. Eu não sabia o que fazer com nenhuma das duas. Eu tinha uma ordem de ser comum, eu tinha 2 filhas extraordinárias, cada uma num canto. E eu dizia, como é que dá para ser comum aqui? E foi ótimo, porque foi essa angústia, foi esse não saber o que eu faço, que me levou para o autoconhecimento. Porque o que eu sabia, aprendido dos meus pais, com muita gratidão, não servia para elas. Nem os meus pais não sabiam. Eles que eram sabidos, eles falavam assim, deixa as crianças aqui, deixa que a gente cuida. Meus pais eram os 2 sabidos. E eles achavam que nós, filhos, não íamos saber cuidar dos filhos, só eles. Eles não sabiam o que fazer com as minhas. Era uma tentativa e erro, Só que os meus pais resolviam tudo no tapa. E na minha casa não podia bater. Não. Vocês não vão bater nas minhas filhas. Eu sei o que é apanhar. Meus filhos não vão apanhar. Então, não servia o método deles. Mas eu tinha aprendido a bater. E eu dizia, como faz com uma criança deficiente intelectual que não te obedece? Que não sai da fralda? Que não come com garfo? E que não... Eu falava, só socando. Acho que se socar... Por quê? Porque esse era o aprendizado. Então, eu tive muita sorte. Porque 10 anos depois de toda essa confusão, o meu casamento já destruído, minha relação com os meus irmãos, com os meus amigos, a única coisa que eu sabia fazer era bater balanço. Eu era contadora do Banco do Brasil.
Era a única coisa que eu sabia. Quando batia o balanço, eu falava, eu presto pra alguma coisa. Porque para criar filho não dá certo. Não sei fazer. Foi essa angústia que me levou a conhecer a história e conhecer a Heloísa. E dizer, por isso que eu faço isso. Isso é compulsivo. Quando eu percebo, eu já estou gritando. Eu não batia, mas eu gritava. Eu punha de castigo. Eu me pegava pelos cabelos, porque eu não sabia o que fazer. Você estava repetindo uma história. Estava repetindo, sem saber. Mas quando você descobre isso, você já tinha tentado muitos outros caminhos, o que é muito comum para a gente que acompanha aqui o nosso 50 Mais. Gente que busca, gente que tenta, gente que acredita. É lindo isso, não é? Não é? O homem não desiste. É por isso que a gente evolui. A humanidade é muito resiliente. Muita gente é buscador, né? Fala assim, eu sou um buscador, mas quem é buscador tem uma hora que tem que encontrar. Isso. Aí eu digo assim, olha, os meus alunos são encontradores. Você não pode ser mais buscador. Não dá, porque senão não tem fim essa estrada. Você tem que encontrar você. E dentro do processo Hoffman, a gente encontra a fonte de amor que o Bob diz que nós somos. A hora que você encontra a sua fonte de amor inesgotável, acabou a procura. Você diz, tá, agora eu posso escolher quem eu quero ser. O Bob dizia que nós somos programados, que nem computador. Como nós precisamos de amor, e a nossa referência são eles, né, os nossos cuidadores, a gente vai buscar ser igual. Porque assim, se eu for igual ao meu pai, ele vai me amar. Ele vai achar que eu sou ótima. Se eu for igual a minha mãe, nossa, agora sim, eu vou ter o amor dela. E eu vou copiando esses comportamentos. No que eu copio, eu construo o meu neurológico. Quando eu estou adulta, esse neurológico está construído, as sinapses estão prontas. Pronto. A Heloísa é essa. Só que a Heloísa faz coisas que a própria Heloísa critica. Eu falo, caraca, eu odiava que a minha mãe gritava comigo. E eu tô gritando com as minhas filhas. Repetindo os modelos. Gritando com uma menina deficiente intelectual, sou louca. Porque a minha mãe gritava comigo, mas eu era normal, entre aspas, né? Normal nunca fui, mas ela não é, ela não tem recursos. E eu não conseguia calar minha boca, ela alterava meu... Eu ficava tão nervosa como ficava a minha mãe. Com a diferença que a minha mãe pegava o tapa, pegava a cinta. E eu, como fui machucada, eu dizia, não vou. Isso não vou fazer. Mas fazia igual. Cara feia, castigo, alteradíssima. Eu falava, epa. E eu não conseguia parar. Nem via que aquilo era da minha mãe. Eu era eu. E eu me criticava por ser eu. Gente, os nossos pensamentos, nós temos pensamentos muito cruéis a nosso respeito. E a gente nem sabe disso. E não sabe nem parar esses pensamentos. E pensamentos que não ajudam nada a construir minha autoestima. A vida já estava ruim. E nem eu me ajudava. Nem eu dizia, Heloísa, calma, tenha paciência, está tudo certo. O que eu faço hoje toda hora. Fala, eita, calma. Calma que vai dar certo, respira. Você é boa gente. Você só errou. É muito legal entender que quando a gente fala desse amor que a gente vai reencontrar em algum momento, a gente entende que esse processo do ego, dessa formação que começa lá atrás e vai para a vida adulta, abre quase com um Y, assim, você vai se afastando desse amor numa separação que se afasta da unidade que é esse amor. Isso. Você falou tudo, Fernando, porque assim, o que eu ganhei no processo foi uma unidade, foi exatamente isso. Era a minha palavra, eu sou. Eu sou. Quando nós somos crianças, o Bob chama isso de programação. É como a gente programa computador. Eu estou programando meu cérebro para ser desse jeito, cópia dos meus pais, sem perceber. Eu só estou vivendo. Eu só estou ali pertencendo àquela família e sendo amada, do jeito que é possível. É sempre o amor possível. Não tem amor mais nem amor menos. É o amor possível. E toda família tem o amor possível, do jeito que é. E eu recebi o meu amor possível e eu tô aqui inteirona. Só que eu não sei nada disso. Tá tudo escondido de mim. Eu só tô tentando na sobrevivência. Quando eu me descubro, quando eu descubro essa história, quando eu compreendo a história dos meus pais, eu digo, olha o que o meu pai passou. Ele fez a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. O pai do meu pai batia na mãe dele. O meu pai era muito bravo.
Mas ele nunca bateu na minha mãe. Disse, olha que cara legal. Ele ultrapassou o pai dele. Era o que eu estava tentando fazer. Eu também não batia. Eu ficava louca. Eu quebrei 23 dentes para segurar a raiva que eu tinha. Mas eu não batia. O meu pai fez a mesma coisa. Eu falava, olha que lindo. Ele foi muito melhor do que o que ele recebeu. O meu avô foi muito melhor do que ele recebeu. Eu era muito melhor do que eu tinha recebido. Mas podia mais. Agora eu já sabia a história. Aí, o que o adulto faz com ele? Ele pode programá-lo. Eu fui programada pelos meus pais à minha revelia. Eu não tinha a menor consciência, não tinha nem neurônio, eu estava na fase mais vulnerável da minha vida. E eles mandaram em mim. E a gente tem que deixar claro que pai e mãe têm poder de vida ou morte sobre os seus filhos. E os meus pais, assim como os seus, decidiram que a gente ia ficar vivo. E nós ficamos. E a gente vai para a vida do jeito que foi possível. A hora que eu descubro que eu sou dona de mim e que eu posso escolher a pessoa que eu quero ser, agora sou eu, por escolha, por consciência, que pode me programar. Olha que legal, eu posso ser quem eu quiser ser. Eu não preciso ficar repetindo meus pais. Eu não preciso quebrar dente. Eu não preciso ficar nervosa com os meus filhos. Eu posso aceitá-los como eles são. Eu posso achar um caminho criativo para conversar com eles. Eu posso... Tem tantas possibilidades. E aí eu descobri que eu era muito mais do que eu imaginei que eu era. Quando a minha filha ficou deficiente intelectual, ela não era. Eu disse, eu mereço. Eu fui uma filha tão má para os meus pais, eu mereço. Eu nunca discuti com Deus. Eu entrei no processo uma menina má. Meu pai dizia que eu era maçã podre da caixa. Eu entrei assim. E eu saí desse curso me perdoando a minha história, perdoando a minha filha, porque ela não era a filha que eu queria que ela fosse, me perdoando como mãe. Eu saí de lá uma mulher que valia a pena. E eu nunca mais, há 33 anos, eu nunca mais perdi essa mulher. Porque agora eu sou dona de mim. Eu sou dona dessa fonte de amor inesgotável. Isso não significa anarquia, não significa que eu não pago imposto, não significa que eu não fico brava, não significa que eu não dou limite, nada disso. Que você é santa, que você é levita, não. Nada. Eu sou a Madre Teresa, mas nada eu queria disso. que você falasse de algo muito importante para o nosso público também, que você, quando percebe isso bate tão forte que você... Lembra? Ela já contou aqui que o pai meio que obriga a fazer o concurso no Banco do Brasil. Quando ela descobre... Meio que obriga, não, obriga, né? Faltam 2 anos para ela aposentar. E ela fala, eu vou sair... Obrigado, pai. Obrigado, pai. Eu cumpri, mas eu não vou nem aposentar como funcionário do Banco do Brasil, que, aliás, fazer o concurso justamente pensando na aposentadoria. Exatamente. Você larga isso. Nossa, eu abro mão. Deve ter ficado louco da vida. Meu pai ficou bem bravo. Ele ficou 6 meses sem falar comigo. 6 meses é pouco. Ainda pra bem, largar o Banco né? do Brasil. Ainda bem. Eu saí do Banco do Brasil depois de 20 anos. 2 anos depois eu poderia me pedir a aposentadoria. E aí eu falei, eu entrei na agência, eu sempre conto essa história, eu tinha a impressão que a hora que eu entrei, que eu passei pela porta do banco, né, da agência do banco onde eu trabalhava, a minha alma ficou na calçada. Esperando você voltar. E eu entrei. A hora que eu entrei, a minha alma ficou, eu falei, não dá para eu ficar aqui. Eu subi, eram 2 andares, pedi a carta, já tinha um modelo de carta de demissão, assinei a carta. Falei para os meus colegas, a gente volta para comemorar. Desci, saí na rua, peguei minha alma e fui para casa. E não voltou mais, né? Nunca mais. Nunca mais. 95. Vai fazer 30 anos. É uma outra história, é uma outra vida, é outro... Por quê? Porque tudo que era dos meus pais, eu honro, agradeço, foi espetacular. Mas eu posso escolher quem eu quero ser. Agora eu posso, sem dúvida nenhuma, embasado em tudo que eles me deram. Eu nunca mais perco esses pais.
mas eu posso escolher que comportamentos eu levo. Porque o meu cérebro é plástico. E eu faço com ele o que eu quiser. Sim. Eu penso o que eu quiser pensar. Mas eu queria entender um pouquinho melhor uma parte, que era perto daquilo que eu comecei a perguntar. Vai ter um moleque que joga bola e o outro não. Isso. Vai ter um moleque que é mais esperto na matemática e o outro não. Sem dúvida. E isso faz parte da biologia. Isso não tem a ver com o pai que você tem. Não. Na nossa escola nós temos notas. No clube você tem o menino que joga melhor, que é escolhido primeiro. Mesmo que não tenha campeão, tem um que é escolhido antes. Eu era dos últimos. Você era dos primeiros? Também dos últimos. Então. Mas o que eu estou importa. querendo dizer, isso não faz de mim a minha autoestima ir lá pro chão. Se você for comparado pela sua mãe, faz. Eu sou o quarto de 5 filhos. Eu tenho certeza que fui comparado inúmeras vezes. Mas, É por isso que mas eu nós acho que eu criamos. sobrevivi a isso. É por isso que nós criamos um mundo de competição. Nós estamos sempre competindo com os nossos irmãos. E os nossos irmãos são os nossos pares, são os nossos colegas de trabalho, são as pessoas, são os nossos pares. Os nossos irmãos eram os nossos pares, né? Os pais eram autoridade e os nossos iguais eram os irmãos. E eu fui comparada com eles. Eu era mais, eu era menos, eu era muito, eu era pouco. Eu vou para a vida adulta com os meus pares e eu vou sempre assim. É mais, é menos, é muito, é pouco. E essa competição, ela estrangula os nossos relacionamentos. Porque eu sou melhor jogadora de bola que você. E você é melhor de matemática que eu. Isso nos iguala. Isso é Então, é exatamente respeitar. o ponto que eu estou Isso chegando é já. Qual é o respeitar problema nós. disso? Não, isso é respeitar as nossas individualidades. Certo. Né? O que acontece é a competição. A sua irmã tira 10, você não. Né? Eu tirei 9,5 de matemática e fui mostrar toda orgulhosa para minha mãe. Olha aqui, mãe, tirei 9,5 de média no boletim. Isso para mim era o uau. E a minha mãe me perguntou, e por que não tirou 10? Quem tira 9,5 tira 10. Mas isso não é colocar a responsabilidade demais na mão deles, que isso vai marcar a tua Eles vida eram- de tal forma que eu, então, agora eu vou carregar esse peso É. para sempre. Não é um Seja pouco de vitimismo responsável. demais? Seja responsável pelos seus filhos. Você é responsável por eles, enquanto eles são crianças. Você está criando o cérebro deles. E você é modelo deles. Então, meus pais não fizeram nada de errado. Eu estou contando o que a menina viu Exato. e sentiu. Eu acho que o ponto Não é tem esse. nada a ver com a Eu minha acho que- mãe. Acho que o ponto Tem é a ver esse. comigo. Não tem nada, não Eu estou tá em errado. construção. Sim, eu entendo. Mas vamos supor que chegar e falar para uma menina que tirou 9,5 de média porque não tirou 10 seja uma coisa agressiva, chega a ser quase uma violência. Mas você pegar um moleque que tirou 4,5 e falar, filho, você tem que se esforçar mais porque você é inteligente, você pode tirar 7, que é a média para passar de ano. Beleza. Ok, você não sabe quanto seu pai trabalha para pagar essa escola para você. Isso aí. É uma frase dura, mas Nossa. ok, eu tô fazendo de propósito. É porque Eu isso tô fazendo de a propósito. criança está pouco se lixando Ok, mas que você está trabalhando para pagar a escola dela. tudo bem, mas assim, Você tá olha, trabalhando tá porque cheio você de criança quer. que tem que trabalhar, você só estuda. Eu tô entrando no jogo, tá bom? E aí? Não, você estava calhando a cabeça do menino. Porque é o que ela disse. Ele não quer saber, ele não sabe nem quanto é dinheiro. Por que você vai Olha, falar isso? Querido, Olha, mas, deixa eu te querido, falar. se o moleque tirar 4,5, ele não vai passar de ano. Mas tem outros problemas. Porque Não, o deixa eu te mundo falar. criou a média. Eu não fui sou que esse inventei menino. a média. Eu Não, sou não, esse não. menino que tirava 4,5. Eu sou Eu também. sou esse menino que tirava 4,5. Eu fazia coisas horríveis, porque tinha caderneta com as notas. Eu tinha tanta nota vermelha. Teve um dia que eu cansei disso. Eu lembro até hoje o dia que eu fiz isso. Eu peguei a caderneta da Adriana Miranda, a número 1 da escola, que era o número 1, porque ela também era letra A. Eu peguei as notas dela, peguei a página principal, rasguei e grampei na minha. Só tinha nota vermelha. Levei meus papéis. Não é possível. Você fez alguma coisa errada. E tinha feito algo terrível. Falsifiquei a caderneta, porque a minha era toda vermelha. Isso é um trauma para mim. Eu tenho problemas hoje tão grandes na minha vida, mas que não são maiores do que as provas de matemática, química, física e biologia que eu tinha. Eu também tenho notas baixas, Então, tinha por notas favor, baixíssimas. o que eu vou fazer? Meus irmãos só tinham notas altas. E quando eu entrei na medicina da Universidade de São Paulo, que foi a vez que eu estudei que nem Aí, tá vendo? Mas você virou médico. avião para entrar, meu pai estava orgulhosíssimo Aí. e eu vou chorar falando, mas ele olhou para mim e falou assim: estão aceitando vagabundo lá agora?
Caramba, hein? Ó, Desculpa. prato cheio pra Mas, você, ó, Luísa. mas, Tem ó, um peso, mas, né? ó, Isso tem um peso. eu só tenho gratidão para ele. Nós estamos falando a mesma Nós estamos coisa. falando a mesma coisa. Nós estamos juntos Nós estamos aqui. falando a mesma coisa. Os nossos pais são as pessoas mais importantes da nossa vida e as pessoas que a gente mais ama. Quem ama incondicionalmente é sempre o filho, nunca é pai e mãe. Porque os pais, eles já são adultos, eles já estão contaminados pelo amor condicional, pelo amor do si. A criança não. A criança vem aberta para o mundo, ela ama esses pais e a gente tem esse amor dentro da gente para sempre. Independente do que eles fazem, independente de quem eles são. Mas nós aprendemos e nos magoamos muitas vezes com eles. E tudo isso vai construir a nossa personalidade. E eles não estão fazendo nada errado. Eles estão fazendo aquilo que eles aprenderam a ser por amor. O meu pai foi um menino extremamente abandonado. Se é uma coisa que ele não fez com a gente, foi abandonar. Mas ele tinha certeza que ele estava construindo o nosso caráter. Então, era tijolinho por tijolinho. E a gente tinha que fazer o que ele queria que a gente fizesse, porque senão desmontava a construção dele. E ele estava fazendo por amor. Mas ele massacrava a gente por amor. Então, assim, não tem nada errado. A gente só faz por amor. Mas é o amor do si. E não tem erro. Nunca tem erro. A nossa infância não está errada nunca. O que está errado é como nós desacreditamos do amor. E a gente fica com o amor condicional, a gente fica com a autoestima bagunçada, a gente precisa ficar esperando o reconhecimento do outro, a gente precisa se esforçar pra caramba o tempo todo, com todo mundo para ganhar atenção, para provar que a gente é bom, para quê? Se você já nasceu uma fonte de amor inesgotável, você só não sabe disso. Isso é É a autoconhecimento. nossa vocação. A gente tem que ser feliz com amor, né? É você saber que você é muito, mas muito mais do que você imagina que é. É Você maravilhoso. É plural. Agora, Heloísa, eu vou fazer uma provocação para você aqui, eu e Doc Fábio Atuí. Ai, Você o vê pior que a que eu gente está entro. chorando aqui, né? Porque a gente é um prato cheio pro processo. Não. Você já Me vem na conta, próxima olha só, vou data. te falar. Chega lá, entrega o telefone celular, entrega o relógio, vai lá em Cabreúva, o computador, e fica 7 dias entendendo tudo isso, chorando até derreter, né? E rindo e brincando e Eu tudo. imagino, nossa senhora. Ela tentando salvar as imagens. Não é, É só pra verdade. chorar, vai rir Não, também. a gente chora, a gente fica com raiva, a gente ama, a gente Fala tudo. aqui, chegamos lá. Opa, beleza, gente? Ó, meu celular eu não vou largar, não, porque eu tenho mensagem, que eu sou jornalista, um médico, não, uma semana. Aí você fala, por favor, me dá o celular. Fica no cofre. Eu desligo meu celular e vou pro Xingu, fico uma semana. Então Isso, tudo bem, isso é fácil. legal, beleza. E aí, chegamos lá. Tem uma comidinha, pelo menos? Tem. Cervejinha, eu nem vou perguntar. Nem não, pensar. deixa. Tá bom. Mais comidinha, e aí chegamos. Vocês chegam, vocês são recepcionados, bem-vindos. Bom, mas antes, vocês têm um material que a gente chama de pré-processo. São 40 páginas que você tem que responder. Que as pessoas começam a chorar já respondendo isso. A resposta você manda pra gente. Nós vamos estudar a sua resposta antes que você chegue lá. Então, quando você chegar, a gente já sabe quantos irmãos você teve, a gente já sabe seu pai, sua mãe, qual é a sua profissão, qual é a sua dor atual e qual é a sua história. Como é que era teu pai, como é que era tua mãe, quais são as características deles, se você tem cenas de mágoa deles, se você tem cenas de raiva, se você se lembra de algum momento em que você ficou triste, de algum momento em que você ficou feliz. Você vai contando a sua infância pra gente. Então, quando você chega lá, a gente já tem mais ou menos quem você pensa que é. E a gente já tem uma certeza estrutura. de que você não era nada daquilo. Aquilo só serviu de base. A nossa infância é de verdade a base. É o momento mais perigoso, mais vulnerável e mais importante da nossa vida. É ela que vai embasar tudo que somos, mas é só uma base. A gente não precisa ficar repetindo trauma, a gente não precisa ficar repetindo lágrimas, a gente não precisa repetir comportamentos que a gente não gosta na gente.
O problema não é eu não gostar do meu pai e do comportamento dele. É dizer assim, eu tive um pai tiranossauro. Isso não é problema. O problema é que eu me tornei uma tiranossaura. Esse é meu problema. E como que é o fato, por exemplo, de quando tem o mesmo pai, a mesma mãe, vários filhos, e tem filhos que vão responder de maneira diferente Completamente. ao mesmo pai e ao Isso. mesmo É filho? sempre assim, não? Perfeito. Sim, mas é isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Porque assim, não é muito vitimismo colocar numa frase da mãe o que vai acontecer com o cara o resto da vida dele? E não é muito casuístico acontecer que essa pessoa foi criada assim do nada, construiu sua personalidade, construiu seu sistema nervoso, está vivendo a vida e não sabe nem de onde veio Mas isso? precisa ser por causa do pai e da mãe? Só é a sua referência quando você é pequeno. A gente só aprende por afeto. A gente não aprende na porrada. É só por afeto. E as pessoas que a gente mais amou nessa vida foram nossos pais. Eles são os nossos heróis, eles são os nossos modelos, eles são tudo que a gente gostaria de ser na vida. Como eles são. Com todo o bem e com todo o mal. Saiba Como você são os disso seres ou não. humanos. Oi? Saiba você ou não. Saiba você ou não. Você é cópia deles. Então, o Bob Hoffman dizia, o meu pai está aqui, 100% do meu pai entra em mim. 100% da minha mãe entra em mim. E eu, com os dois em mim, faço um mix. Ora eu me comporto como um, ora eu me comporto como outro. Ora eu sou isso, ora eu sou aquilo. Eu tive pais muito fortes, eram 2 titãs. Eu tenho 3 irmãos, nós somos em 4. São 4 titãs. Cada um do seu jeito, mas nós somos 4 titãs. É como os nossos pais, a gente não ia sair fraquinho. A gente não ia. Não tinha como. Não teria tinha. Mas- Não tinha. É porque não tem modelo. Não, É por eu já isso. vi- Então, eu assim, já o vi nosso pai modelo. titã que o filho espanou, né? Isso. Aí é outra É conversa. outra doença. É outra conversa. Porque- Espanou, ou virou usuário de droga, ou pirou, sei lá. Isso. É outra É conversa. isso. É outra conversa. É isso. Sim. Porque vai dar isso mesmo. Dependendo do nível de pressão da infância, a criança não aguenta. E ela vai para a vida adulta jurando que aquilo ela não vai passar mais. E ela Eu vai acho passar a curioso vida que se tem muita gente anestesiando. que fala assim, eu quando tiver filho não vou fazer isso. Aí tem uma coisa que você escolhe que teu pai fez que você não gosta. Isso eu não vou fazer jamais. Isso. Aí quando você vai ver, você faz um monte de outra cagada Isso. que, Tudo igual. que talvez não fosse para fazer. Você escolhe outras, mas aquela lá que você não gosta, Isso. você não faz. Mas, Heloísa, Eu vejo isso. sim, É claro, verdade. claro. Por quê? Porque essa eu tenho consciência, só que foi comum, por exemplo, bater. Bater não vou. Era escolher isso. Isso muda Né? quando a gente Mas- casa, quando a gente tem relacionamentos e a gente repete, a gente casa com. Os amores da nossa vida. A gente sempre casa com pai e mãe. Nós somos uma usina geradora de energia. O que a gente gerar é o que a gente vai atrair. E nós somos construídos, essa usina é construída na infância. Portanto, nós vamos gerar o modelo de relação amorosa que eu tenho na infância é o meu modelo de relação. O meu pai era muito bravo. E ele me amava muito. Mas ele me amava muito na porrada. Eu digo que é na porrada. Aí ele dizia mais tarde, né, adulto, quando a gente era adulto, ele dizia assim, eu amei vocês aos tamancos. Porque ele era português, né? Aos tamancos. Era aos tamancos mesmo. Eu vou amar muito um homem. Eu me atraio por ele, porque ele é a minha mãe escrita. E eu sou a tiranossaura do meu pai. Quando eu amo muito, apaixonadamente esse homem, eu dou porrada nele. Não fisicamente, mas eu agrido, eu sou forte, eu sou... Por quê? Bruta. Por quê? Porque esse é o amor que eu conheci. É só esse amor que eu sei fazer. É a minha referência de amor. Então a gente está sempre enroscado com pai e mãe. No melhor, né? Meu pai ensinou valores, né? A honestidade, o trabalho, a família. Tudo isso era valor para o meu pai. É valor para mim. E disso eu não vou abrir mão. Mas amar alguém na porrada, eu posso abrir mão disso. Eu queria te falar o seguinte: você teve 2 filhas antes de entender esse processo e 2 depois. Então, como é que eles são? Como é que eles entenderam? Os 2 já conheceram a nova Heloísa, mas as 2 meninas conheceram as 2 Heloísas.
é uma transformação significativa. Foi bom para elas, mas a segunda tem muitos ciúmes dos caçulas, porque diz, vocês não tiveram a mãe que eu tive. Só pegar a fase boa. Vocês não fazem ideia do que a mamãe é capaz de fazer. Era, porque daí ela não Quantos de anos elas verdade. tinham? Uma 8, outra 10. E elas lembram bem, com 10 anos? Lembram bem. Com 10 anos, a mais velha, que é a deficiente intelectual, não consegue falar isso, né? Ela não consegue fazer essa de 8 anos distinção, consegue mas a lembrar de bem. 8 E lembra e tem muita raiva dos pequenos dizendo, então, essa mamata aqui, essa mamata eu não tive. Essa coisa aí de que pode, de que tá tudo bem, de que nananã, que vocês vão achar o caminho de vocês. Nada disso eu tive. Mas olha só, muito legal isso, porque a gente tem um público que acompanha a gente, os 50 a mais, que tem filhos grandes já, né? Outro dia eu vi uma entrevista tão bacana de um milionário, e ele falando, o que é que vale na vida mesmo? O que é que é importante? Quais são as suas grandes conquistas? Ele falou assim, hoje, tendo conquistado muito dinheiro, acho que o que vale mesmo é seus filhos adultos terem vontade de ficar com você. Então, É isso. é um só valor isso. inestimável. Eu Você também sabe tenho que- 2 filhos adultos e uma pequenininha. A pequenininha fica comigo porque ela não tem Não tem opção. alternativa. Mas os 2 ficam porque eles querem. Querem. O Doc está caminhando para ter um filho adulto também. e eu tenho certeza que minha ele vai relação gostar com uma da meus delícia. sua filhos é tão companhia. legal. Não, uma Eu vou te delícia, falar, né? acho que talvez seja o meu melhor papel. Não Ai, tenho filho nenhuma é dúvida. muito bom, né? Quais Filho são é esses muito bom. cuidados? Quais essas atenções que a gente tem que ter com filhos adultos, já que na infância a gente não pode mais voltar Você sabe que a gente precisa aprender a ser filho de adulto, né? a ter filho adulto? A ser pai, Ah, sim. ser pai e mãe de filho adulto. Porque é muito fácil ter filho criança. Porque a gente manda. É perverso, né? Porque é um poder absoluto. Meu pai era nosso Deus. Meu pai era o dono da casa, era o chefe da casa. A gente não tinha dúvida que o cara ia resolver qualquer coisa da vida da gente. É assim que a gente ama nossos pais. E daí eles são adultos. E aí eles têm que resolver qualquer coisa da vida deles. São eles que têm que dar conta. E a gente quer dar por eles. São eles que têm que querer. E a gente quer querer por eles. Porque eu escolho a escola que meu filho vai frequentar. Eu escolho a igreja que eu vou levar. Eu escolhi os avós que eles têm. Porque eu escolhi meu marido. Portanto, eu escolhi meu sogro e minha sogra. Eu escolhi meus cunhados. Esse sistema aqui, se a gente vai no clube, se a gente vai para a praia, se a gente vai... Somos nós que escolhemos. Ele não tem querer. A gente cata o pacotinho e leva. Ele foi para a escola e eu mandei ele para aquela escola. E ele precisou se adaptar àquela escola. Depois, ele faz o que ele quiser, vai para a escola que ele quiser, Então, do mas jeito eu que ele pensei quiser. nisso quando a gente escolheu a escola. Porque E a gente fica assim, como assim? Você vai fazer economia? Cara, você nasceu para ser médico. E você vai fazer economia. E daí, no primeiro ano, ele fala, não gostei. Vou sair. Acho que eu vou fazer artes. Artes? Cara, você nasceu para ser médico. Você vai fazer artes. Eu não quero ser médico. Aí, no segundo ano de artes, ele fala assim, eu acho que eu vou ser médico. Nessa altura, você já tá careca, de cabelo branco, com palpitação. O cara é grande. Você faz o quê? Esse é um aprendizado para nós, pais de adultos. Eu falo sempre nas minhas lives, assim, o meu exercício é não querer. Como que eu consigo não querer nada para os meus filhos? Porque quem tem que querer são eles. A hora que eu quero, eu roubo deles a possibilidade deles quererem. Portanto, eles que queiram. O que eles quiserem. E eu fico na minha, eu quero para mim. Eu quero para minha vida, eu quero para o meu tempo, eu quero para mim. E tô aqui, ó. eu Vocês penso me muito quiserem, eu isso. venho. Se vocês me quiserem, eu venho. Se vocês não quiserem, eu não vou. E tá tudo bem. Cara, como é que eu faço esse exercício? Eu nas lives, o meu público também é 50 a mais, eu digo para elas, me ensinem. Porque eu fico louca de querer por eles. Cada vez que eles falam, eu vou, eu faço, ai, não devia. Ou então eu não vou, puxa, devia ir.
É um exercício, porque de criança você não tem esse Não sofrimento. tem. Você diz não e acabou. Ou então você diz, você precisa ir, filhinho, vamos, a mamãe leva, e cata e leva, É, né? Vai pro catecismo. É, a analogia tem que ir, da- vai, e pronto. E como é? Agora ele fala assim, eu sou... Minha filha resolveu falar que ela é... Como que é? Não é ateu, é Agnóstico. agnóstica. Eu respiro, você é um bom pensamento. E pronto. Aí você vira, vai procurar no dicionário. O que será que é? Que será que é agnóstica? Que ela resolveu ser. Heloísa, Tá ótimo, eu é? tive- eu Ela tive- pode ser o que ela quiser, mas que é difícil, que eu tenho uma vontade de provar Eu para tive ela que Deus existe, eu tenho. Eu estive recentemente no Rio Grande do Sul, logo na primeira semana, junto com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, fiz lá um trabalho e tal. E eu vivi uma situação num certo momento, acho que nem comentei com você, Fê, onde tinha um pai com uma família e as crianças olhando pro pai, tipo, e agora? E o lugar onde estava a casa deles não existia mais, Não nem a tinha casa, mais, nem o não lugar. tinha nada. Você não sabia onde era a casa. Tipo, e as crianças assim, tipo, pequenas, uns menores, outros não tão pequenos. E o cara tá quebrado, Fernando. O cara tá quebrado, porque ele tipo assim, como toda a fé estava em cima dele, coitado do homem. Meu É isso. Deus, me dá uma vontade de chorar. Coitado do homem, ele não tinha. E graças a Deus, tem muita solidariedade no nosso povo e as coisas vai demorar, mas estão caminhando. Mas digo, quando se quebra essa confiança que você acabou de falar, por exemplo, você vê seu pai ser, sei lá, agredido, sequestrado, ou apanhar de um bandido, deve ser um rompimento, deve ser uma coisa. Não, Porque mesmo você ele coloca quebrar, essa né? Eu energia. tenho muitos alunos que contam, a gente tinha grana, meu pai era um empresário e ele quebrou. Ele quebrou, deprimiu, virou alcoólico, nananã. Então, tudo isso vai fazendo, vai formando essa descrença, né? Porque o que acontece e a adolescência é muito, muito útil para isso, né? A adolescência é uma janela que se abre na vida da gente, onde a gente olha para os nossos pais e diz: eram esses caras que eu amava? Eram esses caras que eu achava que eram tudo de bom? Pelo amor de Deus. É nesse momento, é o momento de lucidez da vida da gente, né? É o único, porque ele se fecha e a gente volta. E volta a falar assim, o velho tinha razão. Não, exatamente. E volta a fazer tudo igual, né? O velho tinha exatamente. razão, né? Porque a gente tem Exatamente. filho. E a gente faz tudo igual. Mas nessa janela, né, é onde a gente perde a confiança, não nos nossos pais, nas pessoas. O que acontece hoje é que existe hoje não, na humanidade, a crise de confiança, de que eu não confio nas pessoas, eu não acredito que as pessoas são bacanas, eu acredito que elas estão contra mim, eu acredito que elas podem me pegar. Se eu chorar, se eu mostrar minha vulnerabilidade, se eu contar de um defeito meu, vão me pegar, vão aproveitar na próxima reunião e vão me quebrar lá na frente e vão puxar o meu tapete e vão... Exatamente porque a gente, em determinado momento, perdeu a confiança nos nossos pais. Eles foram incapazes, do nosso ponto de vista, de dar conta do nosso crescimento. É duro, hein? Esse E aí a gente senhor no perde. Rio Grande do Sul, juro, eu fiquei arrebentado. Muito difícil. Arrebentado. É muito difícil. E às vezes não precisa acontecer nada. Você só pode, você só não acredita nesse jovem. Esse jovem está se rebelando, esse jovem foi para a festa, esse jovem, ele está crescendo. E aí, como não pensa como você pensa, então hoje o que eu mais defendo é a juventude. Eu falo, gente, calma, esses caras vão saber fazer. Eles não vão fazer do nosso jeito, eles são disruptivos. Nós estamos tudo atrapalhado, achando que eles não querem trabalhar, que eles não querem isso. Nós só criticamos essa geração. Os meus pais também criticavam a gente, diziam que a gente não ia fazer nada direito. É só uma trombada aí de geração. Mas nós não podemos fazer isso.
nós temos que dar crédito para os nossos filhos jovens. Tem- Crédito. Fala, cara, você vai saber. Mas eu não sei o que fazer. Você vai Você saber. vai saber, vai chegar uma Você hora. vai Quando saber. precisar, você vai se virar. Quando precisar, Você vai saber. saber. Tem- Se ele tiver esse nível de suporte, ele não perde a confiança. Porque o problema é perder a confiança na humanidade. Eu falo isso o tempo todo. E isso é sofrimento, né? Ele precisa sofrer. Eu gosto muito da história das tartarugas marinhas, o Projeto Tamar, que solta as tartarugas na faixa de areia, principalmente ali na região da Bahia. Soltam as tartaruguinhas, elas têm que atravessar toda uma faixa longa. E aí você pode perguntar, por que não põe na praia? Não, porque é ali onde as gaivotas podem comer, onde elas podem se machucar, a siri vai lá e come ela. Ela tem que atravessar Ali. isso. Se você colocar ela direto, ela não vai ter musculatura desenvolvida, ela não vai saber nem nadar, porque ela não atravessou a faixa de areia necessária, que é a maturidade, o amadurecimento. E a gente tem poupado essa faixa de areia. A gente está dos colocando meninos. direto na água, eles não sabem nadar, né? A gente tem poupado, que eu digo, meu Deus, eu vou dar tudo que eu não tive para os meus filhos. É a pior proposta que você faz. É. E a gente não lembra de que faltou amor. E que dar tudo que eu não tive é dar mais amor, dar mais confiança, dar mais cuidado, dar mais. Não, a gente pensa em dar mais brinquedo, mais escola. Eu estou lembrando aqui a letra linda do Ivan Lins, chamada Aos Nossos Filhos, que fala sobre o perdão da cara amarrada, perdoe a falta de espaço, porque os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolha, os dias eram assim. E quando passarem a limpo, quando cortarem os laços, quando soltarem os cintos, façam a festa por mim. Isso é autoconhecimento. Eu queria te perguntar uma coisa, já que a gente está falando muito de filho e de relação pai e filho, acho que... E o filho que tem que sair de dentro do armário? Ai, que lindo. Que coisa... O pai, a função do pai é abrir esse armário. É falar, filho, bem-vindo. Bem-vindo. Orientação sexual nasce. A gente nasce. O Bob Hoffman, ele tinha a petulância ou a coragem, lá em 67, em dizer o homossexual nasce. Como nasce português, como nasce alemão, como nasce chinês. Nasce. É muito triste, né? Quando o filho tem que ficar longe do pai para poder tentar buscar a sua identidade. É uma pena, é uma pena. É a mesma coisa de falar dos trans. Ele não se reconhece naquele corpo. Ele já tem um sofrimento. Eu vou aumentar esse sofrimento dizendo que ele está errado? Não, os nossos filhos estão sempre certos. Eles são nossos. Se ele tiver o instrumento certo, qual é a nossa função? Instrumentalizá-los para eles poderem viver o melhor possível a vida que é deles. Que nós demos para eles, demos. Portanto, está dado. O que é dado não é roubado, não é assim? Não Tá é dado. condicional, né? Isso, está E é dado, deles. é dele. Então vai viver a sua vida. A hora que você quiser, volta, me dá um abraço. E a hora que você não quiser, não volta, vai embora. O amor não muda. Então, abre o armário dos seus filhos, pelo amor de Deus, autoriza. Isso é amor incondicional. Autoriza a ser quem ele é. Se ele é agnóstico, se ele é gay, se ele é trans, se ele é o que ele for. A minha filha, a caçula, é adotada. Ela é negra. É minha filha. Então, assim, eu nem lembro. Eu nem percebo, eu nem presto atenção. E a gente discute e ela fala para mim, mãe, você não pode defender os negros. Você não tem lugar de fala. Você é loira de olho azul. Você não Pra sabe. você, que raiva, hein? Você não sabe o que é ser negro. E eu digo para ela, mas eu tenho lugar de fala de mãe. E desse lugar eu não vou abrir mão. Esse é o meu lugar. Então, é verdade, ela tem toda a razão. Mas como mãe, vou. Eu vou. Vou te defender até, porque esse é meu lugar de fala. E é isso, a gente poder conversar com os nossos filhos, falar com eles, ouvi-los e aceitá-los. Isso é amor incondicional. Não é um amor fora da regra.
Os meus filhos nunca puderam falar alto comigo. Nunca. Nunca levantaram a voz, porque eu digo, isso faz mal para você. Filho que grita com pai e mãe faz mal para o psiquismo do filho. Eu estou protegendo você, você não pode gritar comigo. Não é uma questão de moral e bons costumes. É uma questão psíquica. Portanto, abaixa a voz. Comigo você só fala baixo. E acabou, essa é a mãe. E desse lugar eu não abro mão. A gente está perdido, tem mãe que não sabe o que é para fazer. É para ser mãe. É para mandar, sim. A mãe é a dona do sistema. E eu digo para os meus filhos, e digo até hoje, porque eu tenho uma de 19, eu digo, eu sou dona de vocês até os 25. Eu sou a dona. E até os 25 vocês vão me obedecer. Portanto, não pode piercing, não pode tatuagem, não pode. Até os 25? Até os 25. E ó, eles vão miudinho. Por quê? Porque esse é meu lugar de mãe. Eu, quando fiz a tatuagem, já tinha me separado. Eu era o pezinho do Cadu. Eu tive o Cadu em 2009. Então, eu tinha 39 anos. Isso. Minha mãe me deu um esporro. A minha filha com os 26. Tadinha, mas me deu um esporro. A minha E filha era com o 20. pé do meu filho e eu tive um filho com 39, pra você ter uma ideia. A minha filha com 26 fez uma coruja aqui maravilhosa, maravilhosa. Com um chapéu, sabe, de universitária, né? Porque ela era toda gênio, ainda é. E tirou foto, ela estava na Inglaterra, tirou foto e falou assim, olha o que eu fiz. Ela tinha 26. Eu falei, agora pode? Tá lindo. Mas com 26. Até 25 não pode. Você conhece o conceito de amigo da pá? Sabe o que é isso? Amigo da pá? O cara que tem... O amigo da pá é o amigo incondicional, que ele é o dono da pá. Porque assim, chega um amigo pra ele e fala assim, cara, matei um cara. Fala, onde nós vamos enterrar? Que é aquele cara que não vai falar assim, por que você matou o cara, o que você fez. Ele fala assim, Cadê não a pá? interessa o que você me falar, nós estamos no mesmo barco. Isso, nós vamos enterrar o cara. Onde nós vamos enterrar? É o amigo da pá. Amigo da pá. Então, Boa. eu acho que o pai tem que ser amigo da pá, É. né? De alguma maneira. Isso. Né? Mas tem Muito. limites, né? Não estou falando que você vai enterrar Não, um corpo. claro que Peraí, não. entenda Claro bem. que não. O cara tem que se sentir livre o suficiente para falar com você qualquer coisa. É. Agora, criança precisa de 50% de amor e 50% de não. Você precisa dar não. Você precisa dar limite. Que ela vai te testar. Eu tô E dando vai. mais de 50, eu tô de não, É. hein? Então, Será? é que a gente perde a mão. Ou dá muito e a criança se sente incapaz. A mãe pega um copo d'água. Toma, filhinho, o copo d'água. O que ele vai aprender? Eu sou incapaz de buscar a água. Eu preciso de alguém. Então, mimo não é amor. A gente precisa tomar muito cuidado, porque mimo é altamente dilacerante. Você corta as pernas dos seus filhos. E daí eles são adultos, você diz, vamos, corre, vai. E ele fala, vai aonde? Eu não tenho nem perna. Nem sei para onde que eu tenho que ir. A gente precisa tomar muito cuidado. E o fato é que a gente sempre fala, né? Esse é um manual para quem já passou de 50, mas a vida, de fato, não tem manual, né, Luísa? Nem A gente nem tá educação. Quando me aprendendo, né? perguntam de filho, eu falo, se eu soubesse, os meus estavam felizes, né? A Eles gente têm não tem muitas manual. críticas com a mãe deles. Para começar, minha mãe é louca. Você quer que eu continue contando? Eles falam. E é o seguinte, ele fala assim, poxa, Heloísa Heloísa Capelas, do Capela. método Hoffman, ela flutua, ela não anda. Bom, Mas eu estou disruptando, né? Eu quero mudar os conceitos. O E aí eu fato é faço esse. muita bagunça. o- E meus filhos falam, ai mãe, não dá para você ficar quieta? Você fica se metendo nessas conversas aí, não dá para mas você o ser fato é quietinho. que Dá para fazer almoço e ficar quieto? existe essa opção que revolucionou a vida da Heloísa, uma pessoa que era absurdamente comum, absolutamente comum, ela entendeu isso, o método Hoffman, que existe no mundo todo, a gente falou sobre ele o tempo todo, mas Foi. né, De outro jeito. de outra Não, forma, mas eu né? achei ótimo, porque é um jeito muito melhor de falar do que ser formal, não é? É, E a do gente que já ficar entendeu que tanto contando. eu quanto o Doc Precisam teríamos ir. que passar Vocês têm que ir lá. algumas semaninhas Não, aquela por hora lá. eu falei, fiquei emocionado, mas foi uma das coisas mais lindas que ele me Bonito, falou. Não isso é foi, não maravilhoso. foi negativo, É. sabe? Eu entendi a Estão brincadeira. aceitando o vagabundo lá agora? Estão. Então, A partir sabe lá de como é que mim, foi? pai, olha só. É isso Estou fazendo mesmo. história lá na USP. É isso mesmo. Bacana demais. Poxa, muito legal, Muito né? obrigado, Luísa. Muito Foi um obrigado, prazer, Luísa. né? Te acompanho há muito tempo. Boa sorte. Sorte na Obrigada. jornada. Eu Muito espero obrigado. vocês lá. Olha que a gente Olha, vai, hein? escolhe a data É, e vai.
eu quero agradecer muito. Acho que a gente teve vários pontos de contato aqui com nossos seguidores por aqui, né, Doc? Muito espero bacana. que tenha sido bastante útil para vocês também. bom. Segue a Heloísa, que é muito Inclusive legal. para discutir, né? É. Eu sempre digo isso, a gente quer discussão, a gente não quer que concordem, né? Porque Ah, não, eu teve uma hora aqui que eu fiz o papel de chatinho, mas eu sei, mas eu sou chato um pouco. E assim, né? discorda. Mas é isso, mas você porque- viu que no fundo a gente tá falando a mesma coisa? Não, mas é... E a Mas é- discordância mesma faz a gente coisa. pensar, Sabe, né? sabe o que eu faço sentado aqui? Eu penso que eu gostaria de... Se eu estivesse assistindo o vídeo com você falando, eu gostaria de... A pessoa poderia querer perguntar isso. Isso. Eu acho que esse é o meu papel. Isso mesmo. Esse é o meu papel. Esse é o papel. mesmo. É assim que eu tenho que filtrar o que eu vou falar, é assim que eu penso. A gente Outro tem dia que falaram que a gente discutir. interrompe muito os convidados, viu, Fernando? Temos recebido muitas críticas. Eu adorei. Porque assim, eu sempre falo isso, se das minhas palestras, se das minhas conversas, se do processo, as pessoas saírem com um será, eu fiz o meu trabalho. Claro. É só será? Será? Eu acho que é. Fica isso, então. Muito obrigado, Heloísa. Eu que agradeço. Obrigado. A Foi gente fica ótimo. por aqui. Obrigada. Até a próxima.